Ah, já está gravando? Sejam bem-vindos ao vídeo da correção da lista de exercícios sobre trigonometria. Esta lista de exercícios, pessoal, pode ser visualizada pelo link professorjuniorvieira.wordpress.com. Vocês podem estar pegando a lista lá. Então vamos na primeira questão. Se a medida do ângulo BAC é igual a 60 graus, AB é igual a 100 e BC é igual a 10, então a área do triângulo ABC da figura vale. Gente, essa é uma questão de marcar. Vou deixar as alternativas ao final da resolução. Tá? Essa é a figura do enunciado. Então vamos ver o que a gente tem no arsenal para poder resolver o problema. Então aqui eu tenho que o ângulo BAC é igual a 60 graus, AB é igual a C. Se dois lados são iguais, então esse triângulo é isósceles. E a medida da base que é dada por BC é igual a 10. Certo? Então ele quer saber quanto que é a área, pessoal. Lembrando que a área era dada pela base vezes a altura dividido por 2. Então já tem a base que é 10, eu preciso da altura, certo? Estou traçando a altura aqui, que vai do vértice A até o ponto médio do lado BC. Eu vou dividir o ângulo de 60 graus em duas partes iguais, então em 30 e 30 graus, certo? E o lado BC aqui, que vale 10 em duas partes iguais também. Então, 10 dividido por 2, 5 e 5, certo? É o que eu tenho aqui. Então, se eu chamar esse lado aqui AB de x, logo o lado BC também tem que ser x, porque o triângulo é isósceles, certo? Esses são os lados iguais. Para eu poder calcular essa altura aqui, gente, eu preciso então calcular ou x aqui, ou então saber que aqui tem um ângulo de 60 graus, certo? Se aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 90 graus, esse ângulo aqui, ele tem que ser o complemento de 30, né? Então tem que ser 60 graus. Mas enfim, pelo que eu já tenho aqui, para mim calcular quanto vale h, eu vou usar os nossos conhecimentos trigonométricos de seno, cosseno ou tangente, tá? Não vou usar Pitágoras porque isso nem é possível, tá? Porque eu só tenho o valor de um dos lados. O que eu tenho então para poder resolver? Eu tenho o cateto oposto aos 30 graus. E agora eu vou querer calcular quanto que vale a hipotenusa, tá? Que é x, certo? Depois, a partir disso, eu vou calcular h. Vocês poderiam calcular h primeiro e depois, com base em h, calcular x, mas isso é questão de gosto, certo? Então, a partir disso, se eu tenho o cateto que é oposto aos 30 graus e quero a hipotenusa, então isso aí é dado por seno, né? Seno de um ângulo é dado pelo cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, a partir disso, temos 130 graus é igual a 5 sobre x. Né? 5 aqui é a medida do lado oposto, x é a hipotenusa, enfim. Seno de 30 graus é igual a meio, né, gente? Isso é um ângulo notável, você tem que saber o decor. Então, aqui eu tenho que meio é igual a 5x. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Né? Isso é a regra de proporcionalidade. Ou vocês podem pensar, multiplica cruzado, né? Então isso aqui vai dar o quê? X vezes 1 é x, 5 vezes 2 é 10. Então x é igual a 10. Esse símbolo aqui, pessoal, pode ser novo para alguns. Esse símbolo significa portanto, tá? Então, pessoal, eu sei que x vale 10. Então a medida da hipotenusa aqui vale 10. Eu poderia usar Pitágoras, né? Mas eu vou usar aqui também seno, cosseno ou tangente. Como eu já usei seno, né? Agora eu cosseno ou tangente. Vamos ver o que eu vou usar. Pessoal, agora, para poder calcular a altura, eu já tenho a medida da hipotenusa, que é x. A altura aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Lembrando que cateto adjacente é o cateto que forma o ângulo, pessoal, em questão junto com a hipotenusa, certo? Então, a partir disso, eu vou usar cosseno, porque o cosseno é a relação do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Então, o cosseno aqui de 30 graus também é igual a h sobre x, h que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é x. Cosseno de 30 graus também é um ângulo notável, né, gente? Então, o cosseno de 30 graus, vocês sabem, é o decor, que é raiz de 3 sobre 2, é igual a h sobre 10. Aqui eu já fiz a substituição de x por 10, certo? Que a gente calculou aqui anteriormente. Então, 2h, né, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, é igual a 10 raiz de 3. Então, se 2h é igual a 10 raiz de 3, eu posso dizer que h é igual a 5 raiz de 3. Né? Então, se 2h é igual a 10 raiz de 3, 10 simplifica com 2, né? 5 raiz de 3. Por isso que o resultado aqui é 5 raiz de 3. Então, daqui, pessoal, eu já posso calcular quanto que vale a área do meu triângulo. Né?
A área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, só fazer a substituição pelo que eu já tenho. A base aqui, que eu escrevi B aqui, certo? Ela é referente ao lado BC, que é igual a 10. A altura eu calculei agora. Então, 10 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. Substituir, certo? Então, 2 simplifica com 10. Né? 5 vezes 5 raiz de 3. 25 raiz de 3. Então, vamos lá. Qual que é a alternativa referente a isso? Que as alternativas aqui, então... A, B, C, D ou E. A alternativa é A, E. A, C, quer dizer. Então, portanto, a resposta é C, 25 raiz de 3. Então, tá aí resolvida a nossa primeira questão.